Olá a todos e a todas, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu quero agradecer, né? Começar já agradecendo por vocês estarem aqui, dispondo de algo que é tão importante para todos nós, algo que nós conseguimos economizar, que nós conseguimos poupar, mas nós não conseguimos multiplicar, que é o nosso tempo. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, né? Por estarem aqui nesse momento de troca, de experiência que a gente vai ter. E o tema que eu vou tratar aqui com vocês, e já nesse momento já peço licença aqui para compartilhar a minha tela com vocês. O tema é a importância da propriedade intelectual na era digital. Mas, né, eu já cumprimentei vocês, eu já falei o tema, mas quem sou eu, né? Bom, pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Michele Ramos Ferreira. Eu sou empreendedora, CEO, idealizadora e proprietária da Amora Digital, assessoria empresarial, onde eu trabalho com propriedade intelectual, contratos LGPD. Também sou advogada inscrita aqui em Minas Gerais, na minha cidade, Uberaba. Eu tenho uma pós-graduação em Direito Digital, né? Eu estava participando de um congresso assim que eu me formei, fui participar de um congresso que a temática também tinha assim bastante nuances no direito digital. Teve um sorteio, eu ganhei em primeiro lugar e pude escolher uma pós-graduação que me interessasse. E eu escolhi direito digital porque meu marido é de sistemas de informação, então falar sobre tecnologia, inovação sempre foi uma temática recorrente aqui. E por que propriedade intelectual? Quando eu me formei, embora eu tenha feito estágio durante muito tempo na área tributária e tenha até já saído da faculdade com uma especialização em direito tributário, a prática, a realidade, né, a vivência ali do dia a dia da advocacia é outra, eu não me identifiquei e comecei a trabalhar com questões relativas à propriedade intelectual, porque aqui na minha cidade tem um posto avançado de direitos autorais, então eu já havia feito alguns depósitos, né, de questões de música, poesia, cada um tem sua documentação necessária, sua forma de representação, mas eu gostei bastante. Depois comecei a trabalhar com marcas e as coisas foram evoluindo, né, e tudo foi se encaixando. Então, eu resolvi unir as duas coisas que eu gosto, né, trabalho e tenho um carinho imenso para vir aqui conversar com vocês. Bom, dito isso, é, eu resolvi separar em alguns tópicos para ficar mais fácil aqui nossa conversa e também, como se diz, para colocar todo mundo na mesma página, tá? Porque eu acredito que vocês saibam o que é e tudo mais, porém, talvez tenha alguém aqui que não seja da área, não tenha tanta familiaridade, então a gente vai falar só para ficar, a gente costuma dizer, né, todo mundo na mesma página e todo mundo conseguir acompanhar junto e ser uma troca bem bacana. Então, a propriedade intelectual é uma forma bem básica e, ao mesmo tempo, que sintetiza toda a ideia da propriedade intelectual, é esse conceito aqui que eu trouxe para vocês, que a propriedade intelectual ela é um termo que se refere a tipos de propriedade que resultem da criação do espírito humano. Vamos pensar aí na propriedade intelectual como um polvo, e o polvo tem os seus tentáculos. Então, a propriedade intelectual tem as suas espécies, tá? Quais são elas? São os direitos autorais conexos, direitos sui generis e propriedade industrial. Bom, vejamos aqui. Os direitos autorais são direitos concedidos aos autores de obras intelectuais expressos por qualquer meio em qualquer suporte. Aí vem as obras literárias, interpretação artísticas, programas de computador. Já o direito sui generis são do escopo da propriedade intelectual, mas não são direitos autorais e não são propriedade industrial. E quais são esses? É a proteção de novas variedades, de topografia de circuito e manifestação folclóricas. E nós temos um que é o meu xodó, que é a propriedade industrial,
que são os direitos concedidos com o objetivo de promover a criatividade pela proteção, disseminação e aplicação industrial de seus resultados. Aí nós temos o registro de marca, patentes, desenho industrial e indicação geográfica. Eu já até sei o que está acontecendo aí. Vocês devem estar falando assim, Michele, por que que o programa de computador está em direitos autorais, sendo que a gente pode registrar ele no INPI, que trata aí de propriedade industrial? Pessoal, muita calma nessa hora, tá? Considerações sobre o software. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Por que que nós podemos, aqui é importante dizer, nós podemos ou não registrar o software? Não existe uma obrigatoriedade de registro. Por quê? Porque os desenvolvedores que estão ali por trás do software, eles estão amparados pela Lei de Direitos Autorais. Mas a Lei de Direitos Autorais fala que uma legislação específica irá tratar sobre os programas de computador, né? Os softwares. E, gente, a lei específica traz que o software poderá ser registrado. Mas então, por que a gente fala que o software tem que ser registrado? Porque, gente, ele faz prova de anterioridade, faz prova de propriedade e ele traz a possibilidade de se contratar com a administração pública, aí participar, né, de licitação ou concorrência. Então, vai depender do quê? Vai depender da estratégia, tá? Então, nós vamos conversar, vamos compreender, vamos traçar a melhor estratégia. Por quê? E a prova de anterioridade, gente, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante aí em um eventual litígio que possa ter, um eventual litígio que possa haver, nós temos aí o registro como uma prova de anterioridade. E a prova de propriedade, o que que acontece? Muitas vezes tem ali uma startup, né, que ela está na fase de receber investimento, ela está precisando receber investimento porque ela quer crescer e tudo mais. E o que que acontece? Pode ser, tá? Então não existe uma regra específica, tá bom? Que o investidor ele queira não só uma prova de autoria, mas ele queira uma prova de propriedade, porque os direitos autorais, o direito do autor, ele nasce junto com a obra. O direito autoral, eu não preciso fazer um registro para dizer que é meu. Eu tenho ali a obra, veja bem, já saiu da fase das ideias, tá? Eu tenho a obra escrita à mão, no computador, impressa, eu tenho de algum modo. Não estamos falando do mundo das ideias. Já nasceu ali o direito do autor, já nasceu a proteção. Porém, como que a gente faz prova de propriedade? Efetuando um depósito, efetuando um registro. Muitas vezes, vamos continuar aqui pensando na linha do software. Muitas vezes a pessoa manda e-mail para si mesma, faz o malabarismo todo para provar que aquele software é seu, ou até mesmo aquela obra. Porém, nós temos o registro, tá? E o registro, é assim, o preço dele é muito, se você for parar para pensar, não é nada sobrenatural, não é nada de um valor tão estimado que a pessoa não consiga arcar e ele pode e traz uma segurança muito grande ao eventual litígio. Por questões estratégicas, pode ser que algum caso bem específico faça-se o registro de um software embarcado, tá? Que é uma outra forma que eu não vou abordar aqui, porque senão a gente não vai conseguir tratar sobre tudo. E nós também, para que você possa ter a possibilidade de contratar com a administração pública, participando aí de licitação e concorrência, você tem que fazer essa prova de propriedade. Então, voltamos à mesma questão de que vai depender da estratégia, vai depender do tipo de negócio que a pessoa tem, que a pessoa está ali criando, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Porém, na grande, esmagadora maioria dos casos, sim, é totalmente aconselhável o registro, tá? Aí tem também questões como, por exemplo, muitos desenvolvedores são contratados para criar algo específico para a empresa. Quem vai registrar o software? A empresa. Porém, quem são os autores?
são aqueles desenvolvedores, todos aqueles que estiveram envolvidos no processo, tá? Então a gente também não pode confundir isso, tá bom? Bom, como eu havia dito, para o direito autoral, o registro é prescindível, enquanto a propriedade intelectual demanda registro. Ou seja, para o direito autoral, o direito do autor nasce quando nasce a obra. Mas para a propriedade intelectual, nós temos aquela máxima, né? É dono da marca quem? Quem registra. First to file. O primeiro a depositar, o primeiro a registrar. Esse é o dono da marca. Esse é quem detém os direitos da patente. Então, mesma questão para o software. É óbvio que existem aí, né? Tem muitas coisas que vão parar no judiciário, algumas vão discutir e tudo mais, porém, a prova que se tem com o registro é muito forte e é muito importante. Bom, bom, e por que interligar propriedade intelectual com a era digital? Por que que eu resolvi fazer isso, né? Não só eu, mas por que que está acontecendo esse movimento? Por que que está acontecendo isso no mundo? Vamos lá, pessoal. Olha só, eu trouxe algumas informações aqui em números, porque eu acredito muito que eles nos ajudam bastante a ver a evolução e ter uma dimensão do crescimento. Olha só, o relatório da Organização das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, né, a sigla em inglês, o que que ela soltou, gente? Que o comércio eletrônico, ele saltou para 26,7 trilhões de dólares com a venda online durante a pandemia. O setor subiu de 16% para 19% em 2020. Ou seja, a pandemia não, ela não foi só por causa dela, mas ela foi um impulso. Ela impulsionou esse movimento de empurrar o comércio, de empurrar muitas coisas para a internet. Ela nos forçou, na verdade, né? Bom, outra notícia do Portal Terra. Mercado de produtos digitais cresceu 103% em 2020 e já no ano de 2021, 113%. Estudos da Smart Hint. Em comparação com o período pré-pandemia, o e-commerce brasileiro teve aumento de faturamento de 785% nos 5 primeiros meses de 2022. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. A gente diz comércio eletrônico, mas não só o comércio eletrônico. Como traz essa notícia aqui do Portal Terra, os produtos digitais. Que produtos digitais são esses, gente? É tudo aquilo que as pessoas produzem na internet. São conteúdos de vídeo, são conteúdos de e-book, são cursos, mini cursos, é tudo. São infoprodutos, são o que os influenciadores digitais eles comercializam através, né? Seja, muitos têm negócio próprio, muitos abrem a própria empresa, porque começa a ver que tem ali um público, começa a nichar aquele público, acha um nicho, abre uma empresa e vai embora. Então, isso também está incluso aqui. E isso também tem a ver com o nosso tema, até porque muitos influenciadores digitais têm o próprio nome registrado como marca, porque eles são a própria marca. E isso é muito importante. Isso é um pensamento que é correto de se ter, de ver que está começando ali um negócio, que está começando a dar certo, e já tomar todas as providências para não chegar lá na frente, né? E eu trouxe alguns cases aqui para a gente ver e entender como que, em alguns casos, pode significar até a falência, tá? Então, olha só, o mercado digital está crescendo cada dia mais, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então, acredito que vocês já perceberam que esse é um mercado promissor em plena ascensão. Como eu disse anteriormente, esse mercado só está crescendo e não é uma tendência que ele vá diminuir. Estamos migrando cada vez mais nossos produtos por questões de facilidade de vida, por questões de poupar tempo. Não será o fim da interação humana, mas a gente tem que pensar também, esse é um pensamento interessante de se ter, que a propriedade intelectual ela não surgiu por causa do mundo digital, ela já existe há muito tempo. O mundo digital, essa era que nós vivemos agora, só abriu os olhos de muitas pessoas para que elas entendam
a importância disso. Por quê? Porque isso se converte em números, isso se converte em dinheiro. E quando a gente fala em dinheiro, gente, muitas vezes, né, enquanto não está falando sobre isso, está tudo bem, na hora que fala, as coisas mudam de figura. Então, tem que já ter um pensamento empreendedor, a gente tem que, muitas vezes, nos despir um pouquinho da nossa rigidez que a profissão mesmo nos traz e entrar com essa mente empreendedora e prestar atenção no que não está tão óbvio, em alguns detalhes, no que pode virar produto, no que é o empreendedor, o empresário, o influenciador, o infoprodutor, ele já tem e não percebeu ainda que é um produto. Então, nós temos que ter esse olhar crítico e esse olhar de águia para já trazer a tutela jurídica correta para já proteger aqueles direitos. Olha só. E por falar em mercado, né? É justamente a questão da exploração econômica, é que tudo muda de figura. Como eu disse, e é um erro muito grande as pessoas acreditarem que quando elas tiverem um crescimento significativo, quando elas tiverem um número de seguidores significativo, elas vão proceder ao registro. Só que muitas vezes ao registro da marca, de patente, ou vão proteger até mesmo seus direitos autorais. Só que quando isso acontece, muitas vezes já tem outra pessoa que requereu o registro, ou aquele nome que ela está explorando economicamente, e eu também vou mostrar isso mais adiante, ele já está registrado e a pessoa pode até estar cometendo uma infração e não sabe, entendeu? Então, são nuances que nós devemos nos atentar e trazer essa cultura de proteção da propriedade intelectual, a cultura da importância da propriedade intelectual. Então, ó, precisamos lembrar que muitas questões relacionadas à propriedade intelectual, principalmente registro de marca, é sinônimo de posicionamento de mercado. Isso também é muito importante. As pessoas esquecem, né? Algumas esquecem, mas não. Gente, marca é sinônimo de posicionamento no mercado. Quantos produtos ou serviços, até mesmo, nós chamamos por uma marca? Quantas vezes a gente vai falar, você fala assim, você não vai tomar um refrigerante, você fala, eu vou tomar uma Coca-Cola. Muitas vezes você não fala que vai tomar um sorvete, você fala uma marca específica. Você não vai comprar um produto, você fala o nome do produto que você nem sabe o nome daquele produto real. Então, marca é sinônimo de posicionamento no mercado. E essas grandes marcas não esperaram explodir, né, ficar grande para proceder ao registro, não. Muitas pessoas já registram antes mesmo de lançar o produto, para já garantir que quando tiver o lançamento, já vai estar tudo ali, a marca já vai estar registrada, a patente, até porque tem os requisitos, né, de novidade e tudo mais da patente. Então, são questões que a gente deve se atentar, deve promover essa cultura, trazer esse conhecimento, e ainda mais com esse mundo globalizado que nós estamos hoje, é que nós temos que estar duplamente e triplamente atentos pela velocidade que as informações se cruzam. É a mesma velocidade que a informação se cruza, é a mesma velocidade das violações que se tem. Então, por isso que eu trago a importância nessa era digital que nós estamos, porque a potencialização das informações tanto traz que a marca seja difundida, quanto também pode trazer violações e fazer com que outras pessoas incorram em violações e nós tenhamos que estar atentos, né, para notificar, para tomar as devidas providências, dependendo até mesmo de se transformar no processo judicial. E trazer a ideia, né? A ideia não, gente, porque não é uma ideia, não. É a noção de que a marca ela é um ativo, assim como um imóvel, assim como os bens que guarnecem ali o espaço, a marca ela é um ativo. Inclusive, todo ano sai o ranking das marcas mais valiosas, gente. Eles estão falando da marca, a gente não está falando ali dos bens que guarnecem, não estamos falando da quantidade de imóveis, nós estamos falando da marca, do peso que ela carrega ali. E ano passado saiu, em primeiro lugar estava a Apple, e a Apple avaliada em 482 milhões de dólares, tá? Em segundo lugar, Microsoft, seguida pela Amazon, seguida pelo Google, Samsung, Toyota, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Disney, Nike, tá? Então, o que traz
riqueza também, né? O que traz aí, o que agrega é o peso da marca. Então, nós temos que trazer essa noção para as pessoas, para os empreendedores. E aí, eu resolvi trazer aqui alguns cases, né? Eu acredito que torna tudo mais interessante nós analisarmos aqui alguns cases recentes, mais antigos. Vamos ver só, olha só. Um caso super recente é a série 1899 da Netflix e a quadrinista Mary Carradine, né? Desculpa, gente, se eu falei errado, que escreveu os quadrinhos Black Silence, tá? Essa quadrinista ela é brasileira e ela notou, né? Não me lembro ao certo se foi ela ou se foram os internautas, né? Que notaram uma semelhança muito grande entre o quadrinho Black Silence dela e alguns símbolos, algumas questões da série 1899 da Netflix. Então, ambos, tanto o quadrinho quanto a série, abordam a questão da ficção científica, tá? E tem muitos elementos que remetem, que é a questão do triângulo, alguns até ângulos, assim, né? Que a câmera dá close, fecha tudo, lembra muito. Então, teve um movimento muito grande, teve uma especulação muito grande. E por que que eu não trouxe ainda a resolução desse caso? Porque ainda está acontecendo, tá, gente? Então não tem como eu falar. E se eu for pegar todos os elementos, se a gente for analisar tudo, a gente vai ficar aqui horas e horas, tá? Vai ser muito longo, mas eu trouxe só para vocês verem. E esse é recente, gente. Aconteceu agora, essa série é super recente, apesar, né, de parecer que não, mas é super recente. Então, o que que acontece? O que que a gente pode pensar aí, né, gente? Ela, né, é autora. Também tem as questões dos outros, dos autores da série, mas, pelo que eu entendi, a história ainda não acabou. Pelo que eu estou inteirada, a história ainda não acabou. Então, não consigo trazer aqui para vocês se de fato o judiciário falou que foi plágio ou não, porque ainda está acontecendo. Mas é assim, uma coisa que está acontecendo aqui e de repente parece do outro lado do mundo, né? Então a gente tem que ficar atento. Outro caso que não é tão recente, mas também acredito que não tem tanto tempo assim, gente, é a música Coração Cachorro, e que utilizou partes da melodia Same Mistake do James Blunt. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas é aquela que tem o uivo, e aí viralizou no TikTok, e aí teve aquele tanto de pessoas, e aí é crianças, é gente, e aí o pessoal começa a pegar o animalzinho também para fazer, sobre aquela parte lá de coração, cachorro lá de coração, e o negócio explodiu. E aí o James Blunt fez uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Apareceu dançando, cantando, porque o parte do refrão utilizado no refrão é da música dele. O uivo também é o U que ele faz na música dele. Então ele apareceu brincando, falando que queria a parte dele, né? E depois ele entrou com um pedido formal aí para fazer um acordo. Foi feito um acordo para que ele recebesse os direitos dele, tá? Então, assim, como que ele, né, ficou sabendo, pode ter ficado sabendo, tem tanto a gravadora que o representa aqui, quanto o grau de viralização, né, que viralizou esse vídeo, que chegou também atravessou o mundo, né, gente? Hoje em dia, por isso, por que que a gente fala que é importante estar de olho, que é importante vigiar, que é importante você ter softwares de monitoramento e tudo mais, porque, olha, gente, uma música dele, que é até um tanto quanto antiga, de repente é usado um trecho e viralizou aqui, e ele não estava recebendo os direitos dele. Então, isso acontece não só com música, não só com séries, não só com os livros, mas acontece com várias outras coisas. Por exemplo, olha só essa. Marca brasileira acusa Shein de plágio por estampa. Fast fashion chinesa responde à marca autoral Joer Culture, de São Paulo, acusa a Shein de plágio de uma de suas estampas, né? Aí, essa notícia eu peguei da Marie Claire. A varejista chinesa disse que iria remover o produto do site. Nesse caso aqui, houve o uso de estampas, plagiou a estampa. E a Shein, né? Quem não conhece, é um site de compras, um site que vende
predominantemente roupas, mas você encontra outros itens como maquiagens, cuidados pessoais, etc. lá também. E aconteceu esse caso de plágio, tá? Então ela foi notificada e disse que vai remover, porque tem implicações jurídicas, tá? Não é implicância, não é bobeirinha. Eu vejo muito algumas pessoas, porque principalmente, tá, no universo da música, algumas pessoas comentam assim quando sai essa notícia, ai, o que que tem? Ai, que é biscoito. Ah, normal, gente. Gente, não. É a propriedade ali de outra pessoa. É a expressão artística ali, a exteriorização de outra pessoa. Tem toda uma questão de direitos ali por trás, tem toda uma questão de uma proteção ali por trás e a outra pessoa está recebendo, em contrapartida, ela está recebendo financeiramente, ela está recebendo dinheiro e tudo, e ela pode estar violando aí, ela pode não, ela está violando direitos contratuais de outrem, ela está violando uma série de coisas e algumas pessoas levam na brincadeira, vem com menosprezo e até mesmo diminui, mas não é. As consequências são muito sérias. Para quem não lembra, teve aquele caso do Zeca Pagodinho, que ele fazia propaganda para uma cerveja, acabou fazendo para outra. A cervejaria que se viu ali prejudicada ingressou na justiça e teve o seu direito reconhecido, tá? Inclusive, né, a nova contratante teve que pagar uma compensação aí, né, para eles, teve que pagar uma indenização baseado no artigo da Lei da Propriedade Industrial, tá? Salvo engano, foi o artigo 209, se eu não estiver enganada. Continuando aqui, outro caso, para vocês verem que não é só no Brasil, tá? Outro caso. Superman versus Superpan. A DC Comics processou Gonzalo Montenegro, dono de uma pequena rede de padarias em Santiago do Chile. O litígio foi concluído e o INAP, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Chile, determinou que seria possível, sim, manter o uso da marca Superpan, pois há muitos elementos que impedem a confusão do consumidor. Tá? Dentre vários critérios, essa da confusão do consumidor é um dos utilizados, tá, para determinar. Mais questões envolvendo propriedade intelectual. Esses casos aqui estão separados porque eles são um pouquinho diferentes, tá? E eu vou explicar para vocês. O caso da Sodia Doces, para quem não conhece, a Cleusa, ela foi a fundadora e ela quase foi à falência. Por quê? Porque quando ela já tinha mais de 70 lojas, né, inclusive alguns franqueados, ela foi fazer o registro, tá? Ela foi fazer o registro da marca dela. Hoje em dia mudou, né, para ser franquia, a sua marca tem que ser registrada, mas naquela época não. E ela foi fazer o registro e, como ela mesma diz, não passava. Por que que não passava? Porque ela foi tentar registrar sensações e já tinha o chocolate das sensações. Então, gente, ela teve que mudar. E foi aí que surgiu o Sodier, que é a Sofia e Diego, dos filhos dela, né? E, gente, olha só, ela gastou mais de 3 milhões de reais para gastar, para trocar toda a fachada, cardápio, uniforme, tapete, tudo, tudo das lojas dela. Nas palavras dela, ela fala que ela quase foi à falência. Olha como isso é sério, gente. E olha que sucesso que não é hoje, né? Um, alguns diriam um detalhe tão pequeno, né? Mas olha só, gente, um detalhezinho fez toda a diferença no negócio dela. Ela mesma fala, ela quase foi à falência por isso. O caso da WhatsApp, né? Que também é bem famosa, que é do Flávio Augusto. Ele utilizava o nome Winner e de repente ele foi notificado e foi obrigado a parar de usar o nome. Só que nisso, gente, ele já tinha uma série de materiais impressos, ele já tinha a escola de inglês dele, e ele mesmo fala que ele precisou, ele reuniu todos os professores, todo mundo ali que trabalhava com ele, e falou: a gente precisa criar um nome com W. Por quê? Para a sorte dele, digamos assim, né? Estava ali o Wzinho nos materiais e tudo mais. Então ele precisava criar algo que fosse com um W, né? Mas ele também teve, né, aí um prejuízo financeiro. E agora você vê ele falando também, ó, não deixem de registrar a marca, registra a marca porque é muito importante. E o caso da Gabriele Valença. Pessoal, o caso da Gabriele Valença essa moça, ela passou em medicina,
mas ela não tinha dinheiro, ela precisava de auxílio para cursar, e foi bem na época da pandemia, então ela usou a primeira parcela do auxílio emergencial dela para fazer brigadeiros e vender. Só que ela é muito simpática, muito risonha, enfim, ela foi conseguindo muitos seguidores, ela, hoje em dia, salvo engano, ela até é uma influenciadora digital, tá? Então ela era muito dinâmica e tudo mais, muito alegre, então ela começou a ter muitos seguidores. E ela não era Valenças Doceria Artesanal, ela era Maria Brigadeiro, porque o nome dela é Maria Gabriela. E aí, pessoal, ela na época próxima ao Natal, ela foi notificada, né, tinha o prazo para ela parar de usar o nome Maria Brigadeiro, porque era uma marca registrada e ela estava infringindo os direitos da Maria Brigadeiro e dentre várias outras questões que continham na notificação. E foi um desespero para ela, porque ela entrou em desespero e ela tentou ali, num momento, mudar o arroba do Instagram dela que direcionava, e aí o Instagram bloqueou ela, ela não conseguia mudar, e ela se desesperou porque ficou com medo da marca registrada levar ela à justiça e tudo mais. Então, assim, hoje em dia ela não está mais com Maria Brigadeiro, salvo engano, ela até não está mais trabalhando com a Valenças Doceria Artesanal, porque, como eu disse, ela é muito simpática, muito extrovertida, ela conseguiu, né? Como se diz no linguagem, né? Ela pivotou e mudou de área, então ela não tá mais. Mas na época ela trabalhava, que ela até chegou a registrar outro nome, e então assim foi tudo muito. Ela se assustou muito e também acabou viralizando o vídeo dela se assustando e pedindo ajuda por conta dessa notificação. Algumas considerações importantes aqui que eu trouxe. É imprescindível, pessoal, uma preparação teórica e prática de qualidade para atendimento, tanto no consultivo quanto no contencioso. Porque eu não sei se vocês viram aqui, mas nós passamos assim. Eu vou falar, gente, a gente passou rápido e talvez até um pouquinho por cima mesmo de muitos temas, porque se a gente for, se formos parar e nos deter em cada um dos temas, gente, a gente não ia sair daqui hoje, tá? Porque cada tema tem sua particularidade, a gente vai entrando em nuances, vai entrando em detalhes, então assim, são muitos detalhes, é muita coisa para analisar, sentar, ver e pontuar, então assim, não ia acabar hoje. Então é muito importante isso, uma preparação, não só teórica, mas também prática, né? Para você conseguir prestar um atendimento de qualidade para as pessoas e também gerar nas pessoas essa cultura de que a propriedade intelectual é importante, sim, e a gente tem que se atentar para esse setor, a gente não pode negligenciar ele. Por quê que a gente tem que saber a teoria e a prática para distinguir e encontrar a tutela jurídica correta? Porque isso é extremamente importante para trazer segurança jurídica para o seu cliente, para o empreendedor, para a empreendedora, para o empresário, para a empresa. Então, a gente tem que saber sim encontrar a melhor tutela jurídica para trazer segurança. Como eu disse lá atrás, uma marca bem posicionada se torna até mesmo sinônimo de um produto ou serviço. E outras considerações aí. Temos desafios que estão sempre surgindo, como, por exemplo, metaverso, inteligência artificial. O que é que nós podemos registrar? O que é que nós não podemos? O que é que nós podemos patentear? O que não podemos? Os direitos autorais, né? Nós temos, por exemplo, aquela inteligência artificial que criou a fotografia, que foi votada a fotografia mais linda, mais bonita do ano, e etc. Ela tem direitos autorais sobre a obra, mas ela é uma inteligência artificial. Como que a gente vai regular isso? Isso e está sendo ainda um desafio para o direito, tá? Então, nós já temos aí algumas questões é, meio resolvidas, gente, meio resolvidas porque está tudo muito recente, mas nós já temos aí alguns entendimentos que já nos direcionam também, e a gente tem que trabalhar pensando sempre em vários aspectos, mas eu não vou abordar isso aqui porque é tema, assim, para separar, a gente parar um dia e falar sobre propriedade intelectual e metaverso. A gente parar outro dia e falar sobre propriedade e inteligência artificial. Podemos fazer isso em outro momento? Podemos, mas a gente não consegue abordar isso aqui agora, tá? E sempre pensar, gente, como eu disse, deixar um pouquinho a cabeça assim, de só pensar em leis, de uma maneira rígida, mas pensar que não é só sobre propriedade intelectual, é sobre deixar um legado.
tá? Não é só sobre propriedade intelectual, é sobre legado. E aqui, ó, a grande questão de tudo, qual que é a importância de estarmos atentos a esse tema? É que devemos proporcionar uma gestão eficiente de toda essa propriedade intelectual, de modo a assegurar uma exploração econômica justa desses direitos. E como eu disse, pessoal, anteriormente, os desafios eles surgem todos os dias. Por exemplo, nós temos aí influencers, YouTubers, gamers. Nos gamers, nós temos os jogos que são desenvolvidos, nós temos as pessoas que jogam. Aí você vai falar assim, ah, Michelle, mas console existe há muitos anos. Gente, hoje em dia, às vezes não tem nem console mais. O jogo nem precisa de console. Mas aí existe um jogo, né? Tem esses jogos que você vai aumentando o universo e você cria cidades, e você cria boates, e você cria um bairro, e você cria marca e cantor e uma série de coisas que acabam muitas vezes migrando para o mundo real e também às vezes pega do mundo real e migra para esses jogos, né? Abrem lojas de marca, essas coisas. Como que fica isso tudo, gente? Como eu digo, olhar para além de pensar que a gente está falando de brincadeirinha, olhar com um olhar crítico, olhar com um olhar de análise, de procurar mesmo entender, porque tudo isso, como eu disse, para além, muitas vezes, de ter a questão da moral, dos bons costumes, etc., tem sim a questão financeira envolvida. Então, nós temos que tutelar isso. E isso são desafios, porque o direito ele é a posteriori, né? Primeiro surgem os fatos, depois vem o direito. Então, como que a gente faz para acompanhar isso? De alguma forma ou de outra, a gente precisa tutelar, nem que seja o mínimo, mas a gente precisa. Então, também são desafios que nós temos que analisar com calma, mas nós também, ao mesmo tempo, não podemos usar isso como desculpa para não fazer nada, tá? Então, como proceder, né? Eu deixei aqui a pergunta, a quem devemos recorrer? Então, como que a gente procede? A gente conscientiza os empreendedores, os empresários, os demais interessados da importância dessa proteção. A gente promove os registros nos órgãos corretos, justamente para assegurar esses direitos. A gente tenta entender e analisar a melhor forma de registrar, visando resguardar os direitos e a atividade envolvida, como, por exemplo, os casos de software embarcado, que são casos que a gente não quer que a pessoa leia ali, nem que seja os resumos restos e tudo mais, então a gente dá um jeito que muitas vezes criar um dispositivo para conseguir outras formas de registro, tá? Assegurar não só o registro, mas também garantir através dos contratos o melhor direito e a melhor forma de exploração econômica, porque de que adianta você registrar e não conseguir oferir renda daquilo? Quer ver só um exemplo? Tem muitos anos, mas é um exemplo muito bacana. Eu vou usar aqui. Se vocês não assistiram ao filme Fome de Poder, eu indico que vocês assistam. O Fome de Poder vai contar a história do Ray Kroc, que levou o McDonald's ao estágio, né, ao estado que ele é hoje, né, de uma tem franquias pelo mundo inteiro. E vai trazer a história dele. E por que que eu estou citando aqui? Primeiro, que o Ray Kroc fecha com os irmãos McDonald's um contrato muito ruim. Contrato que é muito ruim para ele, mas ele queria tanto, 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 que ele assinou sem pensar. Lá na frente, isso aí gerou um mega problemão para ele. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero dar spoiler, né? Se eu conseguisse fazer uma edição aqui, eu colocava o Sheldon gritando aqui, alerta de spoiler, mas eu vou tentar me conter. Resumindo, pessoal, o contrato fica ruim para ele. Mas lá na frente ele consegue dar um jeito e tudo mais. E nós hoje conhecemos o McDonald's como ele é. Mas aí você deve estar falando, mas ele chama Ray Kroc e o McDonald's chama McDonald's. Pois é, vejam só. O nome era de um dos irmãos McDonald's, ok? A ideia, o primeiro desenho do primeiro McDonald's com os arcos dourados também era de um dos irmãos, tá bom? E eles tinham os direitos autorais do McDonald's, das cores, tudo, do desenho, do nome, etc. Mas os direitos comerciais ficaram para o Ray, tá? Então, eles não receberam nada. Hoje em dia, a gente fala, ah, quem inventou foi eles e tal, 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 mas financeiramente mesmo, tudo foi pro Ray. Eu não vou contar mais, porque senão eu vou dar muito spoiler do filme, mas assistam para vocês entenderem.
E, gente, eu digo para vocês, é muito dinheiro. Foi muito dinheiro mesmo que eles perderam por conta de não ter essa noção de que que eles tinham apenas direitos autorais, não os direitos comerciais nem participação. Então, assistam que vocês não vão se arrepender. E quais são os caminhos? Gente, se tem esse mercado é porque existe uma demanda, e como eu disse, a todo momento tem esse movimento de mudança, a todo momento aparece uma coisa nova, a gente vê aí um dispositivo novo, algo novo, e precisa dessa tutela, precisa saber que existe uma proteção, né? Muitas vezes já ir para o mercado protegido. Bom, e por mais que abrangente que alguns escritórios sejam, muitos não atuam nessa área, até mesmo para ver muitos regramentos e procedimentos específicos. Então, acontece muito de, por mais abrangente que o escritório seja, não atender essa área, né? Seja ainda por serem alguns escritórios muito tradicionais, ou seja por estar no interior, ou seja até mesmo por não ser uma área que, né, que a pessoa tem interesse em atender, ou tem a vontade de abrir mais esse atendimento no escritório. Então, o que que eu indico muito? Esse tipo de demanda, ela só tende a crescer, é uma demanda que não vai sumir, principalmente impulsionada pelos meios digitais, pelas mídias digitais, porque hoje em dia, gente, ó, tudo que a gente vê, entendam isso, tudo que a gente vê e que a gente está tocando, de alguma forma, tem alguma proteção do direito intelectual, da propriedade intelectual. Michele, você está exagerando. Não, eu não estou. Quer ver só? Gente, esses livros aqui atrás de mim, direito autoral. Nós estamos conversando através de quê? De uma plataforma que funciona porque tem um software e a gente tem dispositivos de hardware, né? Que é aqueles que a gente, no, bem, sendo bem grosseira mesmo, gente, que a gente toca, tá? Então, por quê? Porque tem um hardware. E vocês acham que não está patenteada? Essa cadeira que eu estou sentada, patente. Entendeu? Então, tudo que você está olhando, que você está tocando, que está ao nosso redor, foi protegido pela propriedade intelectual. Então, olha, os medicamentos que surgem, né? Às vezes a gente vê aí que foi desenvolvido um medicamento, né, para tal doença, e aí o pessoal está pedindo para quebrar a patente, e aí a indústria não quer porque gastou muitos anos e muito dinheiro, mas em comparação a população precisa, aí começa a relativizar, tem algumas regras que relativizam. Então, assim, tem muito. Propriedade intelectual tem tudo. A gente olhar com bastante atenção, aliás, nem precisa olhar com tanta atenção. Então, pessoal, a parceria é o melhor caminho para aqueles que não fazem esse atendimento ainda, para aqueles que não querem abrir um novo setor ou ter alguém específico no escritório para isso. A parceria é um excelente caminho. Eu sou parceira de vários escritórios aqui na minha cidade, de vários designers também, tá? Porque o que que acontece? Outra profissão da internet, gente, que precisa do auxílio aí de alguém que entende de propriedade intelectual, principalmente propriedade industrial, pessoal que trabalha com as mídias digitais, designers gráficos, por quê? Porque muitos fazem a logo e tudo mais e já tem essa consciência de falar para o cliente, olha, registra, procure alguém que registra, olha, isso aqui é minha parceira, tal, que faz esse trabalho, isso aqui é a empresa que faz trabalho. Também, a pessoa que faz a logo também pode registrar a questão autoral. Tem que se atentar aí para o contrato que as partes fazem. O contrato de fotografia também tem direitos autorais. Então, assim, gente, é muita coisa para se pensar. É um universo muito amplo que, como eu disse, a propriedade, a era digital potencializou isso. Então, o mercado existe, ele é real. Existe uma demanda real e nós precisamos auxiliar da melhor forma esses infoprodutores, esses empreendedores, esses empresários, tá? E dito isso, eu agradeço por esse momento aqui que passamos juntos e te convido a se conectar comigo aqui, escaneando esse QR Code que está aqui na tela ou me procurando nas redes sociais, tá?
vai estar com o meu nome mesmo, Michele Ramos, a minha pessoal, a minha profissional está com o nome de Amora Digital. Mas escaneando o QR Code, você vai ser redirecionado, se conecta lá comigo, me manda um oi, vamos conversar, vamos entender melhor sobre esses temas. E quem sabe no futuro a gente não consegue, né, esmiuçar aí a questão da inteligência artificial, a questão do metaverso e outras questões que vocês entenderem que são mais interessantes aí, que faça sentido a gente conversar. Eu então vou finalizar aqui o compartilhamento, né? E agradeço, tá? Esse momento que nós passamos juntos. Espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido produtivo, espero que vocês tenham conseguido entender. Deixar bem claro aqui, pessoal, que não foi a minha intenção, nem teria como sê-lo esvaziar o tema, acabar com o tema, falar sobre tudo, porque isso é até mesmo impossível da gente fazer nesse tempo, como eu disse. Espero que vocês tenham conseguido compreender como que esse tema se liga com a questão do direito digital, né? A questão da velocidade das informações, a questão de, né, a pessoa, muitas pessoas ainda pensam, tá na internet, internet é a terra de ninguém. Não, não é assim. Por trás daquilo ali existe uma pessoa que idealizou aquela marca, que idealizou aquela estampa, que fez tudo aquilo ali, então não é bem assim. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês, espero que vocês tenham gostado. Coloco-me à disposição para eventuais dúvidas, se vocês quiserem trocar uma ideia. E agradeço muito por esse tempo maravilhoso que nós passamos aqui, tá bom? Muito obrigado, tenham todos aí um excelente dia e eu espero que possamos ter outras oportunidades de sentar, conversar e falar mais um pouquinho sobre a propriedade intelectual, tá bom? Muito obrigada.